pode explicar. Cara, é o seguinte, a grande questão da morte tá nos telômeros, tá? Os cromossomos têm uma extensãozinha e eles têm uma enzima chamada telomerase. A ação da telomerase, que acaba afetando esse pedacinho chamado telômero, leva à ativação da apoptose, que é o processo de morte celular. As células morrem. Então, você não tem como mexer numa célula, num sistema, num circuito. Tá? Hoje em dia existem essas tecnologias, essas tecnologias biológicas que são voltadas ao aumento da longevidade. Então, por exemplo, uma é NAD+, tá? É um derivado da vitamina B. Esse tipo de coisa afeta, de fato, algumas células e reduz chance de algumas doenças. Por outro lado, pode aumentar de outras, como se diz. Por exemplo, as células senescentes, hoje em dia, saiu um paper recente na Nature mostrando que, na verdade, elas têm papel preventivo. Então, quer dizer, célula velha, na verdade, serve para alguma coisa. Curiosamente, você pode ter mais câncer, alguns tipos de câncer, eliminando essas células. Até falei com um amigo meu, um sócio que eu tenho, que é muito ligado a... Só o melhor do mundo em termos de senescência, de tratamento de senolíticos e tal, sobre o NAD+. Mas, em resumo, é algo que está inscrito no próprio DNA. E por que isso está inscrito no DNA? Eu acho que por duas razões. É muito discutível, mas eu vejo duas grandes razões independentes que convergem. A principal delas, que tem a ver com o fato que nenhuma espécie, exceto, você tem algumas espécies que são eternas, né? Mas são muito poucas. Sempre unicelulares. Eterno quer dizer, na prática, elas fazem meiose, então é bem discutível, entendeu? Que se aquilo morre ou não morre. Mas, enfim, mas os animais todos, os seres vivos, morrem. E por que eles morrem? Entre outras coisas, eu acho que um ponto principal, ele precisa de um spin cognitivo para entender, precisa fazer uma inversão, que é o seguinte: nós somos como grandes carapaças. Aqui, carapaça. O que de fato é vetor da evolução é o código genético. O gene quer se propagar, não o fenótipo. Nós sentimos que nós queremos nos propagar, nós fazemos as coisas para nos propagar pelo mundo e termos a melhor vida, etc e tal. Por exemplo, hoje em dia a gente tem menos filhos, mas o conceito é alocar mais energia e recursos no filho, que na verdade aumenta a adaptabilidade. Você vê que a mortalidade infantil, etc., declinou dramaticamente. Então existe uma adaptabilidade. Acontece o quê? Que se você olhar do ponto de vista sistêmico das espécies todas, se todo mundo começa a viver horrores, a quantidade de recursos para as próximas gerações declina. E com o declínio desses recursos, a propagação dos genes declina. Então, como nós somos apenas o invólucro da transmissão genética através da transversal ao tempo, a passagem do tempo, do ponto de vista adaptativo para os genes, é desadaptativo, é desvantajoso. Então, é fundamental que as espécies morram. Por exemplo, entre os seres humanos, você acha que tem mais gente viva ou morta? Muito mais gente morta. Você tem 8 bilhões de vivos para mais ou menos mais de 100 bilhões de mortos. Então, você pensar uma pessoa, qual que é o mais provável? O que aconteceu com essa pessoa? Essa pessoa está morta. Pensa numa pessoa aleatória que um dia viveu. O mais provável é que ela esteja morta. Muito mais provável. 10 para 1. Mais que 10 para 1. Então, entende? Então, existe essa questão que, assim, se os animais vivessem indefinidamente, não haveria transmissão genética e, portanto, curiosamente, a vida teria desaparecido, ou assim que eles morressem, eles iriam desaparecer, porque justamente, eles iam desaparecer e morrer de fome. Então, quer dizer, olha só que engraçado, morrer é mais adaptativo. Se você pensar que você é o seu prolongamento genético, seus filhos e os seus ancestrais, é mais adaptativo para vocês, como linhagem, que você morra do que você fique vivo. Pelo contrário, você ficar vivo, acaba a espécie. Olha que curioso. Ou seja, né, a gente morre para continuar vivo. Perfeito. A gente muito legal, né, cara? Maravilhosamente. A gente morre para continuar vivo, como linhagem. Então, essa é a primeira razão. A segunda é o seguinte: as células humanas, e na verdade todos os animais, elas são baseadas nos elementos que estavam disponíveis no planeta
nos momentos que elas surgiram, tá? Então, a gente teve a chamada explosão cambriana. Então, o período cambriano foi um período extremamente fundamental para o desenvolvimento das células, das estruturas celulares que a gente conhece hoje em dia, tá? Do RNA, inclusive. Tá? Né? Na verdade, o RNA é anterior, mas a forma atual, como ele se organiza em relação ao DNA, como todas essas coisas de síntese se dão, genéticas, isso tem muita... A explosão cambriana explica boa parte. O que acontece? O que estava disponível ali? Fósforo, sódio, o mar teve um papel fundamental nisso, lipídios, sacarídeos, é um monte de molécula frágil. Sacarídeos são carbonos, é uma molécula frágil, ele sabe muito mais do que eu, isso que é químico. Mas enfim, são coisas, você tem que pensar assim, não é que você inventa o negócio, é que o negócio é feito do mundo, a gente é feito do mundo, não tinha vida e tinha umas coisinhas lá. E só essas coisinhas que são a gente, então elas são frágeis. Os açúcares são frágeis, você faz assim, ele se dissolve o açúcar. Esse é o problema. Então, basicamente, a morte é uma questão de você interpretar. De repente, a gente é eterno e nem sabe disso. Do ponto de vista de linhagem, a gente vem sendo há 100 mil anos. Então... Cara, eu vou te falar uma coisa até interessante, que eu percebi esses dias em casa. Tantan fez um cocô. E eu fiquei com... não, o meu cachorro. Meu filho, né? Sou pai de pet. Tu não teve vergonha de falar essa porra em público? Não, presta atenção, caralho. Eu fiquei com preguiça de pegar o cocô dele no jardim. E ficou lá, e eu esqueci. O cocô virou um cogumelo bonitão, mano. Ou seja, nasceu uma vida ali. Nossa, então, basicamente, é poético. É poético, brother. Na verdade, ele viu do zebu e ele foi lá e ó. Pensei. Não então, fiz. do cocô vem o shiitake. Vem um chitacão grandão, tô falando sério. Porra, falando sério, pensa no... Então aquela frase tipo, do pó viemos, ao pó voltaremos, faz todo sentido. E tipo, a morte, de repente, é interpretada... O luto, no caso. O luto é mais pra gente do que pra aquela pessoa que morreu. Porque... mas que dúvida, né? Não, sim, porque às vezes a gente tá triste porque aquela não pessoa morreu. Não é pra mãe daquela pessoa, eventualmente. E de repente, assim, por isso que tem aquela parada, cada um vive seu luto do jeito que... diferente, né? Porque a gente fica triste não porque ela morreu, porque a gente vai sentir falta dela. Sim. Então, claro. É até egoísta falar isso, ninguém né? morre pra si mesmo, pra começar, né? Pensa bem. É que nem assim, falar, nossa, mas eu tenho tanto... É curioso o medo da morte mesmo. Ai, que medo, que medo. Cara, o que você tava pensando entre as 3 e as 5 da manhã? Que tal porra nenhuma, entendeu? É a mesma coisa. Então, o que vai acontecer? Nada. Então, o luto ele é uma coisa meio que egoísta, que é você vai sentir falta de uma pessoa. Diria então, autocentrada, não egoísta, né? Eu acho que tem uma coisa, na verdade, social do amor também, sabe? Não é só egoísta. Porque a gente, quando a gente louva uma pessoa... egoísta inconsciente, que você não para pra pensar que é egoísta, mas assim... Eu diria autocentrado, mas não egoísta, né? Porque você faz porque você gosta. Eu vou sentir falta daquela pessoa, sabe? Então, por isso que o luto ele não é igual pra todo mundo.